A imperfeição é foda. Esse é o nosso tema de hoje. A ladainha do perfeccionismo e da autossuperação é atraente demais e perigosa também. Lá nos meados do século XX, ou seja, bem próximo de nós, a educação, a religião e a economia fizeram um movimento de convergência em torno de uma ideia comum a ambos, que eu acho bem curiosa. A ideia é a seguinte: a prosperidade depende exclusivamente de você. Se você, então, fizer tudo para se sobressair, bater todos os seus limites, você certamente será notado ou será notada. Assim, criou-se uma fórmula contemporânea mágica para o sucesso, esse estritamente pessoal. Esse enredo cria um tipo de miséria tão sólida, mas que ao mesmo tempo não pode ser exposta de forma nenhuma. Ela se gruda impiedosamente na nossa pele existencial como uma gosma translúcida. Ninguém a vê, por certo, mas ela está lá. Nossos jovens estão sendo arrastados para um fosso muito profundo do sofrimento mental pela força destes princípios neoliberais, de meritocracia e também da teologia da prosperidade. Esses princípios associam o sucesso ou o fracasso, e o fracasso unicamente à vontade individual, ao seu esforço individual e da fé. Então, o sofrimento mental no jovem cria as condições ideais para um adulto simplesmente muito doente. Isso é, quando eles não se matam antes, né? Segundo a OMS, o suicídio é hoje a segunda causa de morte entre jovens e crianças, a maioria do sexo masculino. E nesse panorama existencial, do qual as conexões sociais tão fundamentais para a nossa regulação emocional, para a regulação da nossa saúde, foram retiradas, como que a gente faz para se proteger? Então, houve um tempo em que as pessoas se juntavam para ajudar alguém, fosse para estudar, fosse para abrigar alguém ou trabalhar. Existe um provérbio africano que fala exatamente disso. Ele diz: "It takes a village to raise a child", que é uma tradução assim literal, seria: a gente precisa de uma vila inteira para educar uma criança. E esse provérbio, ele explica de forma poética esse costume centrado na força do coletivo. A gente sabe que, de um lado, a solidariedade coletiva é a grande responsável por nós estarmos aqui onde estamos hoje, do ponto de vista evolutivo. E, por outro, não menos importante, ela é também a protetora solene desse gigante legado social e cultural humano, cujos ombros sustentam os nossos pés, para que a gente possa ver mais longe. Mas tem algo acontecendo na nossa sociedade nesses últimos 40, 50 anos, desde os meados do século passado, que esse eixo do coletivo se movimenta ao seu extremo oposto, o do individualismo. E não por acaso isso coincide com o fortalecimento dessa tal teologia da prosperidade e do neoliberalismo. Tudo isso ganhou ainda muito mais drama ou dramaticidade com a pandemia da Covid-19. Quanta coisa para nós nos aproximarmos, para nós compreendermos. Quão difícil é esse cenário, mas é justamente o meu singelo esforço aqui da gente dar umas pinceladas sobre isso e ajudar na nossa compreensão. Então, o esforço individual, a fidelidade pessoal a Deus e à igreja como fontes de garantia do sucesso pessoal, alicerçado sempre numa pregação triunfalista do sacrifício pessoal para ser bem-sucedido, se alinha de forma perfeita e muito útil à cultura da vida vitoriosa, medida pela capacidade do autoconsumo, das posses e dos bens de uma pessoa. A escola não ficou de fora desse movimento de convergência, motivada pelo ideal neoliberal da eficiência, do desempenho e da rentabilidade. Ela logo se empenha e oferece a todos um modelo que eu chamo de prêt-à-porter de educação, que se incumbe do essencial nessa fórmula mágica, que seria construir desde cedo uma nova subjetividade, né, nessa criança, que a transformará no indivíduo empreendedor e gestor de si mesmo. Porque, afinal, assim como o sucesso só depende mesmo da pessoa,
a causa do fracasso só pode estar na pessoa mesma. Então, ou ela resolve o problema, ou dane-se ela. Só que isso está dando errado, e muito errado. Basta olhar para a fila de bênçãos das igrejas da teologia da prosperidade. O que a gente vê lá? A gente vê maioria mulheres, 58%, maioria negros, 59%, grande maioria pobre, 50% dessas pessoas ganham apenas até 2 salários mínimos, e quase todos só com o ensino médio, 84%, segundo o último levantamento do Datafolha em 2020. Então, a nossa sociedade é desumanamente desigual, e nela há muito mais cristão e não cristão pobre do que ricos, e todos, inclusive os ricos, estão muito doentes. Os tais fiéis que se alinham na fila de bênçãos das igrejas da teologia da prosperidade são pobres, mas com fé ardente, eles continuam apostando na riqueza das suas igrejas. E o tempo passa e eles continuam a morrer pobres e doentes. Então, assim como a estudante Mariana Mello, de 18 anos, se sente num desabafo que fez recentemente, abrindo aspas, disseram que eu precisava ter experiência profissional. Mas como vou ter se não me dão uma chance? Diz ela, fecha aspas. Estão, assim como ela, outros 22,8% de jovens desempregados, segundo o IBGE. É um cenário muito pior do que há uma década, quando eles eram apenas 15%. Então, parece haver um fato incontornável nisso tudo, que é o seguinte: apesar de toda a fé e esforço pessoal para sobressair, para prosperar, a maioria está muito, mas muito longe mesmo do sucesso e muito mais íntima da miséria. Essa pressão permanente pelo sucesso, pela perfeita dedicação a si e ao divino, o perfeito autogerenciamento das mazelas e limites está extinguindo a vitalidade das pessoas. E a saúde mental está indo embora e a vida humana também. Então, nós estamos sofrendo e morrendo de forma muito desumana e muito desamparada no Brasil. Aqui, por exemplo, o suicídio entre jovens negros é 45% maior do que entre jovens brancos. E nós somos o país líder em ansiedade do mundo. A gente compete com os Estados Unidos nesse quesito. Nos últimos 20 anos, as doenças do tipo degenerativas decorrentes de um estresse tóxico, tanto mental quanto físico e emocional, gerado, claro, pelo estilo de vida, essas doenças são o câncer, o Alzheimer, a diabetes, as doenças coronarianas, dentre várias outras, elas matam mais de 70% da população. Então, nós estamos morrendo de doenças preveníveis, decorrentes dessa desigualdade e decorrentes do estilo de vida que nos está sendo imposto. Durante a pandemia, por exemplo, nós vimos crescer ainda mais a dor física e a dor social, ao lado da sempre crescente exigência do esforço pessoal de superação. Contra tudo, contra a falta de tesão pela vida, contra a falta de motivação, contra a falta de esperança. E aí, nesse cenário, nessa pressão, a força do viver em si está minguando. O que fazer, então? Tomar remédio para continuar funcional? Se entupir de tratamentos para dormir, para acordar, para ter libido, para comer, para digerir, para o coração, para a pressão, para a glicose, para emagrecer? Fazer, talvez, coaching? Buscar autoajuda nos gurus do empreendedorismo? Se drogar? Ser um homem valente, uma mulher guerreira? Nossa, não, por favor, não. Isso tem nos matado, lentamente, impiedosamente. Que tal a gente começar pelo que foi sempre essencial para nós, seres humanos, em momentos de crise? Que tal começar pelo coletivo, mais uma vez, e sorver esse elixir valioso que brota da conexão social? Em primeiro lugar, ninguém está sozinho nessa miséria. Quando você se abre para o outro, você vai encontrar no outro ou nos outros pessoas que sentem como você, ou mesmo até bem pior. Muitas vezes é difícil de expressar o quão vulnerável e imperfeito a gente se sente
Eu sei disso, eu sinto isso também. A gente tem medo da dor social, em outras palavras, a gente tem medo da rejeição, da vergonha, do constrangimento pelo fracasso. Afinal, uma pessoa assim não vale quase nada nessa sociedade de consumo que ora orbitamos. Mas a gente nunca deve subestimar a força dos nossos laços afetivos. Eles podem realmente apaziguar e aconchegar a nossa necessidade de proteção, e isso nos relaxa. Porque relaxar, pessoal, é fundamental. Quando você permite essa conexão com o outro que te acolhe e não teme expor as suas vulnerabilidades e, claro, as suas 1000 imperfeições, acontece uma liberação de duas vias. Não apenas você fortalece a si próprio, mas a sua atitude dá força aos outros para eles serem imperfeitos também. Este não é um encontro pautado para a gente encontrar uma solução para um problema. Esse encontro, ele é apenas para te colocar relaxado. Ele não é para te colocar funcional e produtivo. A solução aqui é simplesmente descansar e se aceitar. Confiar simplesmente que nessa troca de escutas surge a compreensão. Isso produz um extremo conforto que leva a um extremo relaxamento. As soluções boas nas nossas vidas só podem vir desse estado de não toxicidade. Quando nós derrubamos esse muro da perfeição e saudamos a imperfeição, justamente ali nós reconhecemos a nossa humanidade. Essa empreitada depende de muitos, não só de mim. E o que mais nos recarrega de força para fazer essa necessária travessia é justo aquilo mais detestável nessa sociedade neoliberal de consumo e nos altares da teologia da prosperidade, que é qual e quem? Justamente a imperfeição. Sim, a imperfeição é foda. Até a próxima, gente!